Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Oi, minha querida, tudo bom, Lani? Tudo bom, Lu? Que legal, gente. Tava com saudade de vocês. Mas tá faltando um monte de gente, né? O pessoal atrasildo. Isso porque eu sempre faço uma horinha aí. Muito bem, Carol, tudo bem, Carol? A Cris, Daniela, a Lani, a Luciana, o Marcelo. Muito bem-vindos. Quem está assistindo pela primeira vez aqui uma aula minha? Tá, né? Então vamos retomar agora, Lani. Agora, ó, de novo, bastante aula pela frente. A Carol assistindo pela primeira vez, quem mais? Marcelo já assistiu outra, Marcelo? Ali é a Cris ou Cris? Cris Liu. Bom, gente, então olha só, eu tô fazendo essa aula aberta hoje. Na verdade, essa é a primeira aula do curso Tarô e Florais, tá? Por que eu tô fazendo essa aula aberta? Por duas razões. Primeiro, para que mais pessoas pudessem conhecer o método, né? Conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então eu acho bem legal essas oportunidades, assim, de abrir uma aula, várias pessoas poderem participar. E segundo, porque eu estou lançando hoje também o novo curso, tá? Eu vou falar sobre ele no finalzinho dessa aula. Mas hoje a gente vai falar sobre tarô e sobre florais. Como objetivo é formar o aluno em terapeuta, né? Terapeuta tarólogo. Então eu vou falar um pouquinho sobre terapia holística, eu vou falar um pouquinho sobre como é ser terapeuta, né, responsabilidades, porque é um assunto que é importante a gente abordar, porque esse conteúdo, né, faz parte da nossa formação, e é baseado nele que a gente vai também definindo o nosso perfil profissional, né? Então são informações... Oi, Valéria, bem-vinda, minha querida, boa noite. Então são informações importantes, né, que a gente precisa conhecer um pouquinho, principalmente sobre terapia holística, a gente precisa conhecer pelo menos o básico, mas sobre ser terapeuta a gente precisa sempre buscar muitas informações para que a gente possa construir o nosso perfil profissional, né, com responsabilidade, com seriedade. Então por isso eu estou fazendo essa aula aberta hoje, por conta desses tópicos que eu considero bastante importantes para todos aqueles que querem entrar na área profissional, né, de terapia holística, com florais, com tarô, com aromaterapia e várias outras técnicas aí que nós temos. Alguém caiu, eu não sei quem foi aqui. Muito bem, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o tarô como um recurso terapêutico. Ele tem uma forma, a gente tem uma forma um pouco diferente de abordar, né? Fazer a leitura terapêutica através do tarô é um pouco diferente
da leitura clássica, né? É claro que a leitura clássica a gente está baseada, a gente está apoiada nos arquétipos, e essa é importante. A Lani fez meu curso de tarô, então ela conhece bem esse conteúdo, e aí, Lani, você vai perceber a diferença. Existe uma diferença, não muito grande, mas existe uma diferença, né? Que é um complemento, eu diria assim, é um complemento àquilo que você já conhece, né? Então tem o primeiro módulo do meu curso, que é esse módulo para você conhecer o tarô, a essência dele, o arquétipo, cada um, né? O tarô completo, as 78 lâminas. Aí tem o módulo terapêutico e tem esses módulos, que é módulo com floral, módulo com aromaterapia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa diferença sobre, em relação à leitura, né, do tarô clássico, digamos assim, e o tarô terapêutico, tá? Existe realmente uma diferença considerável e muito importante. A forma como eu faço essa abordagem é uma técnica minha, tá? Por isso o nome Tarosear, Revela-te a Ti Mesmo, é o método, é como eu desenvolvi o método, tá? Então ele tá todo baseado nos meus cursos de formação. Quando eu fiz o meu curso de formação lá em 2002, eu tive psicanálise, várias aulas. Olha, tem uma aluna que não está conseguindo entrar na sala. Só um minutinho, gente, eu vou falar com ela aqui. Michele, tenta reiniciar tudo e você vai conseguir. É a sala 5. Às vezes você não consegue porque precisa reiniciar. Fecha, desliga o computador, liga de novo, que normalmente funciona, tá bom? Então, gente, esse conteúdo, tá? Eu adaptei, então eu fui construindo esse curso, né, por conta de todas as informações que eu fui absorvendo durante o curso, os estudos que eu fui fazendo depois, Jung e tudo mais. Então eu fui fazendo esses paralelos, complementando, né, esse conteúdo clássico do tarô, e desenvolvi então um método terapêutico, que aí a gente consegue ir dividindo e também acrescentando cada vez mais técnicas, tá? Então esse é o objetivo desse curso, tá? Você trabalhar com essa visão, essa percepção terapêutica mesmo, para você desenvolver um trabalho com o seu cliente. Então é mais recurso, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de terapia holística. A terapia holística, na verdade, ela é conhecida há milhares de anos aí, né? Eu diria que assim, foi no momento que o ser humano se tornou consciente de que ele se relacionava com o todo, né? Que ele aprendeu a usar uma plantinha, pegou ali uma plantinha, estava com dor de barriga, comeu aquela plantinha, melhorou, né? Não estava se sentindo bem, deu um mergulho na água, nossa, saiu revitalizado, por exemplo, né? Essas pequenas coisas simples que o homem já muito lá atrás foi percebendo a influência disso, o como ele se beneficia, né, da natureza, quando ele começou a fazer uso disso. Então ali nasceu a terapia holística, essa é a verdade, tá? Depois a gente deu nome de terapia holística e tal, mas os nossos xamãs já usavam essas técnicas. Então tudo aquilo que a natureza pode nos oferecer, todos os recursos naturais que a gente puder usar, a gente traz para a terapia holística, tá? Por que holística? Holística vem da palavra holos. Holos vem do grego, que significa todo. O terapeuta holístico, ele particularmente trabalha com o seu cliente olhando para esse todo. Ele não vai olhar para o cliente dele em partes, como por exemplo, a gente tem a medicina. Se você chegar no médico e falar, eu tô com dor no meu joelho, ele vai tratar do seu joelho, né? Eu tô com dor na minha coluna, ele vai tratar da sua coluna. Nós, como terapeutas holísticos, aprendemos a olhar para o nosso cliente
de uma forma ampla e integral, tá? Ele até pode chegar em mim e falar, eu tô com dor no meu joelho. Ok, eu não vou tratar diretamente o joelho dele. Não é esse o meu trabalho, né? Esse é o trabalho do médico. Mas eu vou conversar com ele para saber como é que ele vive o dia a dia, como é que ele se alimenta, como é que é o relacionamento dele com as pessoas com quem ele convive diariamente, como é que ele se relaciona no trabalho, como é que ele se sente normalmente, se a vida dele financeira está em equilíbrio, está tranquila. Por que eu preciso saber de tudo isso? Porque é como ele se relaciona com o todo. Se esse todo estiver em desequilíbrio, automaticamente o corpo físico vai dar sinal de que alguma coisa não está boa. Entende? Então a gente vai trabalhar exatamente nesse todo, começando, por exemplo, através de frequências energéticas. Então você começa a equilibrar o campo astral, o campo vibracional da pessoa, aquilo vai refletindo no físico, no mental, no emocional, por isso várias técnicas aí pra gente usar na área holística, tá? Então é necessário que o terapeuta holístico tenha essa habilidade, digamos assim, tá? Para poder conversar com o cliente dele e olhar para esse todo, né? Então não adianta a pessoa chegar para você e falar, eu trabalho muito, eu corro 24 horas por dia, eu tô sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não posso parar, e eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, médico não resolve, já fui... Isso é muito comum, né? A gente ouve que 500 médicos não resolvem e a pessoa tá ali com dor. Então, e aí, o que a gente vai propor a essa pessoa, né? Ela precisa olhar para o todo. Aí, quando você vai conversando com ela, você vai percebendo que, então ali aquele relacionamento ali não tá bom. Ela trabalha muito, 24 horas por dia, mas o relacionamento profissional não é bom. Ou ela não gosta do que ela faz, né? Ou ela é a única pessoa que trabalha na casa, tá todo mundo ali, moram mais 4, 5 pessoas e mais ninguém trabalha. Então, essas consequências emocionalmente fazem mal, entende? E a pessoa vai somatizando. Então aí você vai percebendo, a metafísica da saúde vai te dando todos os caminhos, né? Por exemplo, quem tem dor nas costas, principalmente na região da lombar, é preocupação com dinheiro. A pessoa tá ali trabalhando, tá ali preocupada com dinheiro, porque às vezes só aquela pessoa trabalha, a outra pessoa não trabalha, ela tem que dar conta de 1, de 2, de 3 pessoas, né? Aonde que vai doer? A coluna, a região lombar. Por quê? Porque é o peso que ela está colocando nas costas dela. Se ela não cuida, se ela não mudar esse padrão, porque aí é padrão dela de comportamento, ela vai somatizar de fato, vai começar a sentir dores que não vão melhorar mais e vai desenvolver uma hérnia de disco, um bico de papagaio, piriri, parará. Aí é só a área médica para ajudar. Oi? Achei que tivesse desligado aqui. Aí somente a área médica para desligar, para poder trabalhar, para poder curar. E assim, nem curar mais, é paliativo, porque dependendo do que aconteça, não tem mais jeito. Então a terapia holística ela é importante porque você pode começar a ajudar o teu cliente para ele evitar lá na frente adoecer, né? Então se a terapia holística fosse vista de fato como uma terapia preventiva, seria muito bom, né? A pessoa aprender a meditar, a pessoa aprender a ficar mais no aqui e agora, a pessoa aprender a respeitar os próprios limites, né? O que ela deve, o que ela não deve fazer, o que faz bem pra ela, o que não faz. Se ela aprendesse algumas coisas relacionadas ao bem-estar dela, ao que é necessário pro bem-estar dela, ela certamente não adoeceria lá na frente. Tô vendo que chegou mais gente aqui na sala, boa noite. Deixa eu ver quem chegou, a Fátima, boa noite, Fá. A Kátia também, boa noite. Alessandra, boa noite, minhas queridas, bem-vindas. Então, gente, então a terapia holística é isso, é a gente olhar para o nosso cliente dessa maneira, né? De uma forma ampla e levar ele também a essa consciência de que é importante esse relacionamento dele com o todo de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Né? Então, em terapia holística, a gente fala que quando o ser está equilibrado, ele está saudável, né? Ele está bem, porque o equilíbrio é geral, é todo. Então, ele está bem, ele está feliz, ele está vivendo o bem-estar, entende? Então, é isso que a gente busca na terapia holística. Como terapeutas,
existem dois fatores de extrema importância. Um é a gente aprender sempre a olhar para o nosso cliente e entender que somos todos iguais, né? A gente trabalhar com amorosidade, o Osho fala muito isso, né? Do nosso amor por aquele que nos procura, por aquele que busca nosso auxílio, nossa ajuda. Até porque, gente, a grande verdade é a seguinte: tudo é uma troca. Não é porque de repente a gente está na posição de terapeuta, né, e que a gente está ali se colocando para auxiliar o nosso cliente, que a gente não está recebendo nada em troca, sabe, do nosso trabalho. Não, nem me refiro à questão financeira, mas a troca é o aprendizado, você recebe do teu cliente o mesmo amor que você está dando, sabe? Você recebe do seu cliente o mesmo carinho que você está dando, e isso é muito importante. Perdão. Entende? Então, existe uma troca muito grande, né? Então a gente não pode entrar numa sessão com o nosso cliente e, dependendo do que ele venha dizer pra gente, a gente entrar no nosso ego e de repente julgar ou questionar de uma forma crítica. A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa sempre entender que todos nós somos iguais, cada um agindo de acordo com aquilo que pode, que sabe, né? Estamos todos num processo aí de crescimento. Então não existe ninguém melhor, não, estamos todos crescendo, todos aprendendo, né? E nós temos uma ferramenta que estamos oferecendo para alguém e há uma troca, e é assim que funciona. Então quando você acolhe o teu cliente, né? Quando você recebe o teu cliente com amorosidade, quando você recebe o teu cliente com carinho, ele já se sente ali acolhido. Isso já é o primeiro passo para começar a transformação, e essa transformação começa a acontecer. É extremamente gratificante você ver, sabe? Então por isso que eu falo da troca, porque quando você vê também o teu cliente curando uma série de coisas na vida dele, isso é gratificante, porque a gente sabe que a gente foi ali, a gente colaborou, a gente, né, ensinou, mostrou o caminho, e a pessoa foi fazendo um bom uso daquilo. Então isso é muito importante, tá? E aí tem uma outra questão, que é a responsabilidade. E a responsabilidade envolve o conhecimento amplo sobre aquilo que está se fazendo, né? Então a gente precisa conhecer profundamente o nosso trabalho. Eu fico muito feliz em estar hoje fazendo parte da equipe da Abrat, porque a Abrat ela está muito preocupada com a formação dos alunos, e isso é muito importante, sabe? Porque a terapia holística ela passou por uma fase já bastante difícil, onde sempre foi muito criticada, primeiro porque conflitava com a área médica, então, né, aí você já vai brigando, trilhando o seu caminho, né, para que todos entendam que, olha, todo mundo tem espaço. Mas aí depois acontece que muita gente começou a se colocar no mercado sem informação, né, sem conhecimento necessário. Aí também você começa a perceber que as pessoas vão desenvolvendo um preconceito, começam a ter preconceito. Por quê? Porque se depararam com experiências que não foram satisfatórias, se depararam com experiências que foram superficiais, que não agregaram. Então essas coisas, né, elas dificultam a vida de todo profissional. E aí não só na área de terapia holística, mas em qualquer área, né? Se você for numa consulta com um médico ruim, aquele médico ruim está prejudicando a classe. Né? A mesma coisa na terapia holística. Se um terapeuta holístico ele não estiver comprometido com o trabalho dele, se ele não tiver responsabilidade com o trabalho dele, ele está prejudicando a classe. Né? Então a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter essa consciência de que aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível, né? A gente vai se empenhar para fazer o melhor, né? Para ter a responsabilidade em relação ao nosso trabalho e responsabilidade para com o outro, porque o outro veio nos procurar. Então a gente precisa ter essa consciência. Então é buscar informação, se dedicar, não parar de estudar, gente, porque a verdade é a seguinte: nós como terapeutas holísticos não temos nada de diferente em termos de estudo, de buscar acompanhar pesquisas como a área médica, por exemplo. Você tem que estar todo dia ali se informando sobre o que está acontecendo, as novas pesquisas, os resultados. Por quê? Porque é uma área que está em expansão, é uma área que está crescendo.
Entende? Então tem muita pesquisa, tem muita coisa acontecendo. Então a gente precisa muito disso. Acompanhar a área, acompanhar o setor, né, para ver o que acontece, o que as pesquisas vêm trazendo, entende? É super gratificante a gente ver hoje, por exemplo, o Hospital das Clínicas com vários profissionais da aerolística trabalhando, entende? Isso é muito gratificante. Por quê? Porque no exterior isso já acontece, né? Os hospitais na França usam aromaterapia, um médico na França usa aromaterapia, né? E aqui não é usado ainda. Então hoje você já começa a ver que as terapias vibracionais estão sendo estudadas, né? A meditação, quantas coisas hoje estão sendo colocadas na área médica. Então isso é importante, né? Se a gente não cuidar da nossa área profissional, vai ser mais difícil a gente conseguir regulamentar de fato essa profissão. Né, o que a Brat faz hoje é conseguir trazer para a gente garantir esse espaço regulamentado, mas ainda tem muito mais coisa, né, para acontecer. Então a gente precisa dessa consciência, né, de responsabilidade aí em relação àquilo que a gente faz. Entrou mais gente na sala, bem-vinda, acho que foi a Dag que entrou. Bem-vinda, minha querida. A Michele não conseguiu. Lani, você pode fazer um favor? Tenta conversar com ela. Lani, vê se você consegue ajudar ela a entrar na sala. Passa o link para ela que ela não está conseguindo. Oi, Kátia, boa noite. Se você puder, Lani, você me faz essa gentileza, porque ela quer entrar na sala e ela não está conseguindo entrar. Tá, gente, então basicamente sobre terapia holística, responsabilidade, né, ser terapeuta, era isso basicamente que eu queria falar, para que a gente possa de fato desenvolver um trabalho bem legal aí, tá? Na apostila dos meus alunos tem um texto bem grande sobre terapia holística, eu falo um pouquinho da história, falo de algumas técnicas, falo dessa visão, né, da visão holística, como é que o tipo de abordagem e tudo mais, tá? E tem um texto lindo lá do Osho sobre ser terapeuta. O nome dela é Michele, Lani. Ela tá lá no nosso grupo de estudo, Michele. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho agora do método, tá? O tarosear, como eu falei, né, eu vim trazendo para o conteúdo clássico do tarô informações baseadas em psicanálise, todo o estudo do Jung sobre arquétipos, acrescentei PNL, metafísica, a própria física quântica em alguns aspectos. Então eu fui construindo aí uma base terapêutica que se traduz da seguinte forma, bastante simplificada: a evolução, tá? Como a gente evolui. Desde o momento que a gente nasce, tá? E todas as experiências que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. A gente vive ciclos, né? Então é essa a jornada, né? Desde o momento que a gente nasceu, nossa infância, a nossa adolescência, a nossa idade adulta, né, a nossa idade madura, a finalização de um ciclo e começa de novo. Essa visão ela é tanto macro, né, como micro, ou seja, macro no sentido de que a gente nasce, cresce e um dia a gente, né, parte para um outro nível, como também dentro de uma situação, que é o micro. Aquela situação ela nasce, ela vai passar por etapas, ela se finaliza e iniciamos uma outra. Né, uma outra situação, toda uma situação ela tem também a sua etapa. Então é basicamente dessa forma que esse método funciona, tá? É assim que a gente assim que a gente caminha, né, nesse território. Valéria, vou deixar gravado assim, eu tô gravando a aula. Tá ruim? Tá travando, gente? Fátima, que coisa, por que será? Olha, a minha conexão, o meu sinal de conexão tá cheio. A Pamela tá falando que não. Olha lá, a Luciana também tá falando que tá ótimo, que tá ok.
Senão eu vou lá pra cozinha, eu pego o computador, ó, levo lá pra cozinha, que tá bem pertinho do modem, e aí a gente faz o teste. Se vocês quiserem, gente, ó, migro lá pra cozinha, pra mim não tem problema. Tá um pouquinho também, Ilane? A Dag tá falando que tá ok. Eu acho, Kátia, eu acho. Mas eu vou deixar gravada, gente. Pode ficar tranquilo. Valéria, poxa vida. Mas vai ficar gravada. Pode ficar tranquila que vai ficar gravadinha, tá? Obrigada, Lani, obrigada. Então, gente, esse é o conteúdo, tá? É nesse terreno que a gente caminha, tá? Olhando como... Ai, que bom. Entende? Então é nesse terreno que a gente vai caminhar, levando em consideração o nosso processo evolutivo. Então eu costumo dizer que o tarô é o espelho da alma, tá? Porque a gente se vê realmente nele ali, integralmente, né? Todas as etapas que a gente passa, todas as situações que a gente vive, todas as experiências que a gente tem, os resultados dela, como é que a gente lida com elas, né? Qual o resultado da educação que a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, né? As nossas experiências sociais, como é que a gente lida com isso, né? O quanto a gente amadurece, se a gente tem medo de amadurecer, de crescer, né? Aquela fase onde você está deixando de ser adolescente para entrar na idade adulta, quando exatamente isso que a gente fez isso? Né? Como é que a gente se sentiu para fazer essa passagem, entende? Quais foram os nossos medos, quais os medos que a gente manifesta até hoje, que está relacionado ainda àquela fase, né? Os outros medos relacionados lá à nossa infância, entende? É tudo isso que a gente enxerga nessa leitura, nessa forma de abordagem, tá? Então eu vou ler aqui rapidinho. Métodos de leitura terapêutica da qual fazem parte, além da compreensão dos arquétipos dos 22 arcanos maiores do tarô, conceitos de psicanálise e a associação aos florais de Bach. Estou falando especificamente deste módulo, tá? Então é aquilo que eu acabei de falar, mais os florais de Bach. O objetivo é dar ao aluno mais uma ferramenta terapêutica para que assim ele possa desenvolver um amplo trabalho com o seu cliente. Como eu falei, quando a gente trabalha com esse conteúdo terapêutico, você passa a ter também outras ferramentas que você pode acrescentar, né? Hoje a gente vai começar com os florais de Bach, mas tem um módulo já construído aí que eu vou lançar mais pra frente, que é com aromaterapia, tá? E no módulo de formação, a gente vai trabalhar também com PNL metafísica. Entende? Então, é bem interessante você começar a perceber o quanto a gente consegue de informação e de material para trabalhar com 22 arcanos maiores, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho dos florais. Os florais, eles são essências, são extratos líquidos, né? Esse extrato líquido, essa essência floral, ela é conseguida através de um método de destilação, muito parecido com a aromaterapia, mas no caso do floral de Bach, essa destilação ela é só colocada em imersão, até onde eu sei. Agora, não sei se eu me confundi, mas eu acho que é só isso. Porque a destilação e a aromaterapia, você tem vários tipos diferentes, tá? A destilação com os florais, se eu não estou enganada, é isso, é só imersão, aquelas plantas ficam ali, se extrai então a essência mãe, né, e você passa então a ter as essências florais de Bach. A essência mãe é concentrado, tá? E esse concentrado depois ele é distribuído em várias outras. Então tem esse método, esse modo de destilação que o Dr. Bach escolheu então para 38 tipos diferentes de plantas. A gente olha para as plantas também, que o Dr. Bach usou, a gente também enxerga nelas os arquétipos. É imersão mesmo, né, Kátia? Exatamente. Você está falando para quem está com a imagem travando, Fátima, é isso? Então, gente...
cada plantinha, cada florzinha, né, que o Dr. Bá usou é um arquétipo, tá? Por isso essas essências florais atuam exatamente em questões emocionais. Porque é de acordo com aquela estrutura que o Dr. Bá identificou naquela planta, tá? Aquilo que aquela imagem, aquela impressão, aquela percepção do Dr. Bá, ela está diretamente ligado a um traço de personalidade ou a uma necessidade que cada um tem para equilibrar, né, aquele aspecto. Então isso é muito interessante, esse trabalho do Dr. Bá foi muito interessante, né, quando ele desenvolveu isso. Então aqui eu falo um pouquinho da história do Dr. Bá, muito superficialmente também. Ele era homeopata, tá? E eu lembro que logo que eu comecei a estudar, foi bem interessante, porque a minha professora falou que ele conheceu isso também, né? Esse trabalho com os florais de uma forma muito despretensiosa, né? Quase que numa brincadeira, assim, também, muito parecida com a aromaterapia, quando eles estavam pesquisando, fazendo a destilação, experimentando. Naquela fase de pesquisa, houve um acidente, né? O pesquisador se queimou, e aí para ele, né, uma forma rápida de lavar aquilo, de limpar, de curar aquela sensação ruim, ele enfiou o braço dentro de uma tina de óleo de lavanda, né, procurando água, enfiou o braço na tina de óleo de lavanda. E imediatamente a sensação de queimado, a dor por conta do queimado, da queimadura, passou. Então ali começou também a se descobrir os efeitos do óleo essencial. O Dr. Bá não foi muito diferente, assim, de uma forma, né, bem mais superficial também. Ele começou os estudos de uma forma mais despretensiosa e depois ele percebeu a grandeza do que ele estava fazendo. Aí a coisa foi indo, foi evoluindo. Então é bem interessante como às vezes, né, grandes pessoas, né, que criaram vários instrumentos, várias ferramentas para nós, começaram uma pesquisa de uma forma tão singela, né, e hoje deixaram pra gente algo de tanta importância. Isso é bem legal. Então o Dr. Bá, ele criou esses 38 remédios, e a única fórmula que ele criou... Oi, boa noite, boa noite. Qual o seu nome? Pepe Gouveia. Só entendi o sobrenome. Qual o seu nome? Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, bem-vinda. Então, gente, então é isso. Então aí a gente acaba tendo aí esses 38 florais, né, essas 38 essências que o Dr. Bá criou, e ele só elaborou uma fórmula, que é o Rescue. E o Rescue é um grande emergencial. O Rescue é um remédio que você pode usar nos momentos mais críticos, mais graves. Ah, pode ser o antivírus dela mesmo, Lani, bloqueia, né? Então ela tem que ir lá e configurar para permitir a entrada. Não sei como é que ela faz isso. Se o Thiago tivesse aqui hoje, ó, o Thiago não tá, o Thiago ajudava ela, o Thiago era o nosso suporte aí de informática. Eu falar para ele, Thiago, como você não tava na aula hoje? Ele que socorre a gente quando essas coisas acontecem. Então, gente, vocês entenderam? Então, a única fórmula que ele criou foi o Rescue, porque o Rescue, ele é um remédio que você usa até nos casos mais graves, assim, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa numa sensação de pânico, como se ela estivesse infartando. Se você der um floral de Bá para ela, um Rescue, ela vai acalmar para você ter tempo e socorrê-la. Entende? É como se o organismo todo relaxasse, como se aquilo funcionasse fisicamente para evitar danos maiores. É muito interessante, tá? No caso de epilepsia, o Rescue também traz uma resposta muito rápida. Ele é como se ele realmente acalmasse profundamente, né, todas as manifestações que possam ser físicas e graves. Então o Rescue é um remédio fantástico, é um remédio que a gente tem que ter em casa sempre para qualquer coisa, né? Normalmente a gente usa o Rescue em casos graves de, por exemplo, uma pessoa que se acidentou, uma pessoa que passou por uma situação grave na vida, você usa um Rescue, né? Porque o Rescue é o socorro, é o resgate, né?
mas no dia a dia, sabe, é sempre bom ter o rescue. Tem em casa o rescue e é milagroso, assim, é o remedinho que tem que estar sempre ali. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, antes de eu começar a falar mais sobre o tarô e os florais, vocês têm perguntas? Vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre aromaterapia ainda? Terapia holística ainda? Vocês querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Não, nenhuma pergunta? Todo mundo quietinho? Então vamos lá, gente. Vamos entrar aqui um pouquinho no terreno das associações, né? Tarô e os florais. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu costumo dizer que o tarô é o espelho da nossa alma. Então a gente vai caminhar, né? Essa jornada é o nosso caminhar na direção do autoconhecimento. Ai, você trabalha com Joel Aleixo, Kátia, que legal, que legal. Adoro o Joel Aleixo, gosto muito dos florais dele. Aquele Força, meu Deus, eu amo. Você não tem noção como eu uso o Força, muito. Então, gente, quando a gente olha para o tarô e vê essa jornada, a gente vê esse processo, né, de evolução, a gente entende que cada arcano maior, ele traz um estágio, ele nos apresenta uma fase, né, e uma forma de lidar com determinadas situações. Ou como a gente lida, ou como a gente, né, pode ser como a gente reage, como a gente recebe aquelas informações, tá? Então, cada arcano maior, ele tem esse conteúdo. Essa análise mais terapêutica, eu fiz ela profundamente nos 22 arcanos maiores só. Porque os 56 menores, eles já são muito complementares. Então, eu não senti a necessidade de também buscar essas informações para os arcanos menores. Eu sinto que eles já são muito complementares, eu não senti a necessidade de fazer esse estudo com os menores. Então eu foquei o estudo nos 22 maiores, tá? Porque para esse trabalho terapêutico, a gente pode só trabalhar com os 22 maiores, tá? E se quiser complementar com os 56 menores. Eu particularmente complemento, eu faço a leitura de tarô com ele completo. Ah, legal, Kátia. Toda a base de trabalho, toda a base de estudo para o tarô eu faço com o tarô de Marsella, por conta da simbologia dele, né? O tarô de Marsella é meio que o berço, né? Para todos os outros sistemas todos os outros tarôs que foram sendo criados. Então, por ser o clássico, ele meio que deu origem aí, né, aos outros modernos e tudo mais. Então todo estudo é baseado no tarô de Marsella, todas as associações, tudo baseado no simbolismo dele. Ah, então, porque o de Marsella é o carro-chefe, né? De Marsella é o carro-chefe mesmo. É o mais rico em termos de símbolo, né, pra gente trabalhar e pra desenvolver depois todo o conteúdo dele. Mesmo os tarôs clássicos, né, os tarôs modernos, quer dizer, são baseados nisso, nessa simbologia, né, do tarô de Marsella. Legal, legal, bem-vinda. Então, gente, quando a gente olha para olha pro tarô, e até como eu estava falando com a Kátia agora, sobre essa simbologia toda, você vai identificando o ser humano ali, todas as dificuldades dele, todos os medos, todos os traumas,
todas as travas, né, todas as crenças que ficaram ali, martelando, 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 que a pessoa não consegue se desligar, toda a dificuldade que ela encontra para evoluir, né, para dar o salto quântico na vida, tá tudo ali. Tá tudo ali, tá tudo no tarô. Se você abrir, começar a olhar, você vai ver tudo ali, tá? Então, quando a gente trabalha só com o arcano maior, por exemplo, então é importante que você faça para o seu cliente uma pergunta objetiva, para que ele te responda exatamente aquilo que você precisa para poder fazer a sua leitura e interpretar de acordo com aquilo que ele está perguntando, aquilo que ele está buscando, a necessidade dele. Porque senão você fica com, né, um leque muito grande de informações para passar para o seu cliente. Então é sempre, primeiro, fazer um trabalho bem focado, né? Por exemplo, seu cliente está passando por uma crise, ele acabou de ficar desempregado, não sabe que rumo tomar, né? Então é focar todas as perguntas nessa situação, buscando a orientação, mas principalmente como ele está se sentindo e como ele está lidando com aquilo. Entende? Porque tem uma coisa no tarô que é o seguinte, que é o que eu deixo sempre muito claro para os meus alunos. Quando a gente abre o tarô, a gente não está olhando para fora, a gente não está olhando para o futuro, a gente não está olhando para as coisas no entorno, a gente está olhando para ele, para o nosso cliente, e através do nosso cliente a gente está vendo o resto. Entende? É através dele. Então não tem como a gente não olhar para ele, ver como ele se sente, como ele pensa, o que ele busca, o que ele espera, e simplesmente dizer para ele vai te acontecer assim, 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 se você não sabe, não consegue compreender o que ele está sentindo. E se ele, no fundo, não quiser determinada coisa, aquilo não vai acontecer. Então não adianta você esperar, ou ele esperar que você diga, ai, olha, amanhã você vai ter o seu trabalho, como se o tarô fosse adivinhação, mas ele na verdade está profundamente aborrecido com o que ele fazia, não quer mais aquilo, tá perdido, não sabe o que vai fazer, tá bravo porque tá sem trabalho, tá bravo porque tá sem trabalho, mas ao mesmo tempo não quer mais aquilo também. Entende? Então, é essa abordagem que a gente precisa ter. A gente precisa olhar para o nosso cliente e quando a gente abre o tarô para ele, a gente está olhando o nosso cliente no tarô. Como ele pensa, como ele sente, o que ele espera de verdade, o que ele está planejando, pensando de verdade, quais são os bloqueios ali inconscientes, né? Porque às vezes tem coisa que está ali inconsciente também e ele não consegue desvendar, não consegue perceber. Então você vai começar a questioná-lo, né? Como é que você se sente sobre isso? E como é que você funciona em relação àquilo? Como é que tá tal coisa pra você? Né? E vai observando. Como ele te responde, ele também vai te dando dicas se aquilo que ele tá te dizendo é verdade, se é mais ou menos aquilo, né? Então aí por isso entra a PNL aí pra gente aprender também a decifrar a linguagem do outro, né? Porque às vezes ele tá dizendo pra gente uma coisa, mas na verdade não é aquilo, né? Fisicamente ele está demonstrando uma outra coisa, entende? Então tudo isso é importante. É como eu falei da terapia holística, a gente olha para o todo, né? Então não é só aquilo que a pessoa está te dizendo, né? É o que ela está dizendo, mas é o que ela está realmente falando, né? O que ela está realmente te contando, né? Através não só das palavras, mas também, né, do físico. Fisicamente ela mostra para você, né? Se aquilo que ela está dizendo, ela sente aquilo mesmo, se aquilo é verdade, se não é, né? Ela mostra para você se ela está aceitando a sua orientação ou se não está, né? Ela mostra para você que ela vai fazer aquilo que você está dizendo, sugerindo ou não, entende? Fisicamente ela está te contando tudo. Então quando a gente percebe, você falou, opa, abordei por aqui, não funcionou, a pessoa não está interagindo, não está aceitando, então eu vou por outro caminho, entende? Eu preciso entrar numa sintonia com essa pessoa para que ela comece a se abrir e para que eu consiga ser mais assertiva para passar para ela aquilo que realmente ela precisa, entende? Então eu preciso, para ela entrar na aceitação, eu preciso conquistar a confiança, entrar nessa troca, senão isso não acontece, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de combinações para vocês terem uma ideia, então, como é que vai funcionar essa dança, tarô e florais. Então vamos pensar aqui no nosso querido amigo louco. Como é que eu faço a leitura
Como é que eu faço uma leitura terapêutica? Na minha leitura terapêutica, o louco é aquele que nos representa, tá? Porque o louco é aquele que faz a jornada passando arquétipo por arquétipo. Tanto é que o número dele é 0 ou 22. Então ele pode ser o 0, porque ele acabou de existir, né? Nasceu naquele momento, ou porque ele é o 22, ele chegou lá no final da jornada e vai começar de novo, tá? Então o 0, por isso que ele, o louco, ele é tanto considerado vazio como pleno, tá? Vazio e cheio. Porque ele é o nada, porque ele acabou de nascer, então teoricamente seria vazio, e ele é o tudo, porque ele já trilhou a jornada inteira, ele circula por todo o caminho, ele circula, o tempo para ele, o tempo para o arcano louco não é linear, ele vai passeando, né? Então são as etapas que a gente vive. Quantas vezes a gente fala, eu dei um passo para frente, 2 para trás? O louco faz isso, eu vou lá na frente, voltei para trás. O louco pode fazer isso, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do louco. Vamos pensar então no louco como vazio, tá? O louco, o ser que acabou de nascer, tá? A pessoa que acabou de vir para a vida. Se a gente parar e pensar em termos de ego, ela é vazia de ego. Você acabou de nascer, você não, né? O que você tem? Você só tem a sua alma e o seu instinto para começar a se manifestar, né? Todo o resto vai ser preenchido. Por isso o vazio do louco, né? Todo o resto vai ser preenchido, porque ele só vem com essência, ele só vem com alma, mas ainda não sabe se manifestar, ainda não sabe se expressar, né? Então tudo ele vai ter que aprender, entende? Então ele é receptivo, tudo aquilo que você der para ele vai receber, né? Então o louco, ele é a aceitação, ele veio para aceitar tudo aquilo que você tiver para oferecer para ele. Ele é a pureza porque ele é esse ser vazio, ele nasceu desprovido de ego, ele é pura alma, né? Então ele não conhece as dificuldades do ego, os medos, os bloqueios, as neuroses, ele não conhece nada disso, ele é alma, né? Ele é leve, ele é aquele ser solto, ele é a pureza, né? Ele é a liberdade, a inocência, a espontaneidade, entende? E o louco tem algo que é o primordial, que é o estar no aqui e agora, né? E é a nossa grande dificuldade na vida. Quem consegue ficar no aqui e agora? Em tempo integral? Quem tá aqui agora na sala, por exemplo, que não tá pensando, sei lá, em qualquer outra coisa para fazer? A maioria tá aqui, mas tá pensando, tem tal coisa pra fazer, porque tá se dividindo. Ninguém tá realmente presentificado, ou quase ninguém, né? Realmente presentificado, realmente focado no aqui e agora, né? E o louco, ele tem essa habilidade, ele é o aqui e agora, por quê? Porque ele é desprendido do ego, ou desprovido do ego. Quem diz pra ele que ele tem que pensar não sei o que fazer não sei o que, fazer 50 coisas ao mesmo tempo, correr atrás de 1000 coisas, é o ego. A alma não. A alma tá no aqui e agora. Entende? Porque a alma sabe é eterna. Então, não tem amanhã, não tem ontem, tem o agora. O agora é isso aqui. Esse aqui é o agora. Essa é a verdade, é a realidade, é o que existe, é o agora. A alma tem essa consciência, né? Se a gente pode expressar dessa forma. Mas o ego não, o ego é maluco, nunca tá no agora. O ego nunca tá no agora. A alma sim, a alma é você presentificada, é você com você, no teu agora, tá? Então o louco é o único que tem essa capacidade. Quando ele desequilibra, tá? Quando o louco, ele vamos pensar no louco então, não nesse momento de nascimento dele, mas durante a jornada, vamos pensar nele depois de uma trajetória, quando ele começou a viver dificuldades, experiências gerais aí, ele se tornou uma pessoa irresponsável, ele se tornou uma pessoa superficial, ele se tornou uma pessoa indiferente, ele se tornou uma pessoa que não é comprometida com nada, ele se tornou aquele que tudo pra ele é brincadeira, entende? Ele é aquela pessoa impulsiva, que não, ou seja,
é como se ele não tivesse realmente amadurecido, como se ele não tivesse aprendido com as experiências da vida, né? Seja por defesa, né? É um faz de conta, é o tal do bobo da corte, né? Ele faz de conta que é bobo para se esconder, né? Não mostrar para as pessoas quem realmente ele é, o que realmente ele sente, o que realmente ele demonstra, ele deseja, né? Então ele faz de conta que ele é o bobo da corte, ou realmente aquela pessoa que é totalmente desprendida, desapegada, mas de uma forma excessiva. Porque é positivo no louco você ser, por exemplo, viver, eu quero conhecer o mundo, eu vou viajar ao mundo, né? Ser desprendido da materialidade, ser desapegado, mas com responsabilidade com você, né? Então isso pode ser legal, mas tudo tem um limite. Então o louco, quando sai disso, sai desse limite, desse cuidado próprio, começa a se colocar de alguma forma em risco. O que eu quero dizer é estar fazendo algo para ele mesmo que não seja bom, que não traga satisfação e felicidade. Então ele está em desequilíbrio, tá? O que a gente pode fazer então? Né? Então a gente vai olhar lá os florais. Quais são os florais que têm características que equilibram esses aspectos, tá? Então a gente faz o paralelo. O Vervain, por exemplo, o Vervain ele vai trabalhar a impulsividade, né? O louco ele não está sendo impulsivo a partir do momento que ele é extremamente desapegado, não pensa com responsabilidade sobre nada, não aprende, né, as lições da vida. Então ele vai fazendo tudo de qualquer jeito, ele vai indo, ele é impulsivo, né? O Vervain dá aquela equilibrada, aquela centrada, opa, né, segura o bichinho aí, não deixa ele sair dando tiro para todo lado. Um outro, Chestnut Bud, que é o floral da incapacidade de aprender com os erros. Então assim, viveu as experiências, não sei o que, foi lá, ignorou, brincou, não quis saber. Chestnut Bud, que vai ajudar ele a olhar para o aprendizado, vai ajudar ele a olhar para as experiências e falar, opa, peraí, como é que eu vou lidar com isso aqui? Eu preciso aprender com isso aqui. Eu quero aprender com isso aqui. E o Agrimony, que é o próprio floral do bobo da corte, né? Aquele que tá sempre rindo, que tá sempre brincando, parece que a vida é um mar de rosas, mas no fundo, ele tá muito dolorido da vida, muito triste, escondendo todos os sentimentos dele, tá? Então, assim, esse é um paralelo que eu fiz para vocês agora, para vocês entenderem como todo esse curso é montado. Tá? Então todos os arcanos maiores estão combinados com florais, não com um único floral, tá? Você pode ter vários florais aí, 3, 4, até 5. Por exemplo, a lua é bem complicado você trabalhar com os aspectos densos que a lua apresenta. Então você tem vários florais, principalmente os associados ao medo, tá? Então a lua você tem vários. O diabo, por exemplo, o Holly é o floral do diabo, entende? Para curar aquele ódio, para curar aquela raiva, para curar Holly, né? Holly é a tradução pura do arcano do diabo. Vamos mais um aqui. Louco, mago. O mago, vamos imaginar de novo o louco na jornada, tá? Então ele está vivendo agora um novo estágio. Ele está vivendo o estágio do mago, que ele começou a se tornar consciente das coisas que existem ao redor dele, por isso novo, né? Então tudo para ele é novidade. Ele começa a perceber que ele tem consciência, ou seja, é como se a mente estivesse começando a se formar, digamos assim. Ele percebe que ele pensa, né? Mais ou menos isso. Começa a sentir a vontade, a manifestação, né? Isso pode estar associado aos instintos, ao início de algo que você viu um negócio e fala, eu quero tal coisa, né? A manifestação, o instinto, o impulso que surge por conta de algo que você identifica, reconhece como alguma coisa que você queira, que te chamou a atenção, que mexeu com você. Então, o mago, ele tem esse começo, né, de movimento, de atitude, de pensamento, tá tudo muito associado ao novo. O que a gente precisa equilibrar, né? Quando o mago não tá aí em equilíbrio, a gente precisa trabalhar o medo das coisas novas, né? De repente o louco passou lá por uma experiência traumática,
né? É a velha história, é o velho ditado da curiosidade que matou o gato. Tá, porque eu tava falando, porque eu disse o seguinte, a gente pode associar aos arcanos vários florais. Um arquétipo, por exemplo, um arcano que a gente associa muitos florais é o arcano da lua, porque ele é um arcano muito denso. Então a gente pode, normalmente, eu associo de 2 a 3 florais para cada arcano. No caso da lua, tem mais florais, tá? Por exemplo, a carta do diabo, o role é o que basta. O resto você pode até fazer uma associação, mas se você trabalha só com o role, já tá ali cravado no arcano do diabo. Então, assim, na verdade, né, foram parênteses aí que eu coloquei, falando da lua e do diabo, tá? Só por conta das associações que a gente pode fazer. Entendeu? Tá. É que eu faço isso, gente, eu me atropelo, tá? Eu vou pensando nas coisas, eu vou ligando uma coisa com outra e começo a falar. Então eu até faço o PowerPoint, na verdade, mais pra eu me organizar, porque senão eu começo e vou embora. De repente eu falo 500 mil coisas que nem era programado para aquela hora e eu já falei. Mas enfim, então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso mago, tá? Então, nesse processo dele, de evolução, ele se tornou... Deixa eu só então terminar o mago, tá bom? Aí vocês já perguntam. Então, gente, aí assim, no caso do mago, quando ele entra em desequilíbrio, então é porque ele ficou com medo do novo, né? Quer dizer, viveu uma experiência que não foi legal, foi lá pela primeira vez viver aquilo, poxa, não foi bom, né? Criou aquela dor, ou então ele fica muito iludido, né? Porque o mago, ele tem aquela coisa também do sonho, né? Quando está em equilíbrio, é o sonho positivo, é o sonho que vai construir algo, né? É a vontade, entende? Por isso a gente fala do sonho, porque ele tem a vontade. Para ele ter a vontade, ele está ali na cabeça dele construindo, sonhando com aquilo de uma forma positiva. Se aquilo não é positivo, né? Então aquilo se tornou uma ilusão, porque ele está ali só pensando, sonhando, mas não tem uma atitude, não tem a prática, não tem o movimento, né? Quando ele não tem o movimento, a prática, ele fica ali o dia inteiro na mesmice, é a mesma coisa, não tem o novo, não tem atitude nenhuma, né? E por outro lado, também ele muito desmedido, muito continuando aí, né, as características principais do louco, ele ainda traz para o mago essa coisa do ser muito irresponsável, e aí ele vai na falta de limite, na rebeldia, né, que é uma coisa que ele traz ali do louco, ou seja, eu não aceito as responsabilidades, eu não aceito estruturas, eu não aceito orientações, né? Ele ainda traz com ele aquela coisa do ser extremamente solto, né? E solto de tudo. Então esse é um desequilíbrio para o mago. O que a gente trabalha, por exemplo, né? Eu coloquei aqui também 3 essências. A gente pode trabalhar com empatins, porque o empatins ele vai ajudar o quê? A diminuir a ansiedade, a impaciência, que é aquela coisa que ele trouxe do louco, né, de eu quero sair fazendo tudo sem limite, com rebeldia, não tô nem aí, vou, né, sair fazendo. Então, a pessoa menos ansiosa, a pessoa a pessoa mais paciente, ela vai ficar um pouquinho mais, né, mais centradinha, vai ouvir, vai pensar, vai analisar, né, então o empatins ajuda nesse sentido. O clematis é para tirar a pessoa daquela coisa da ilusão, é o sonhador, ele sonha, não tem atitude, né? Então um clematis. E o aspen, que é o medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido por conta das experiências que ele viveu e que de alguma forma ele traumatizou, não quer experimentar de novo, então prefere ficar ali naquele mundinho do que experimentar novas situações.
Não conseguiu, né, Lani? Ela vai assistir depois gravado, então, a aula, porque não sei também ajudar, não sei como ajudá-la, não. Enfim, então, falamos aqui desses 2 arcanos, podem perguntar, por favor. Foi a Ana Paula, né? Ana Paula que queria me fazer pergunta. Pode perguntar, minha querida. Pode ser, porque se você já está familiarizada com o floral, o tarô, na verdade, vai acabar servindo para você de auxiliar, né? É o contrário do que a gente está fazendo aqui. Então, assim, o meu aluno de tarô, ele vai usar o floral para ele como um auxiliar. Você está fazendo o contrário. Você já tem o floral, você vai usar o tarô como seu auxiliar. Entendeu? Então, gente, porque tudo se complementa, né? Vocês podem complementar, isso que é o mais importante. Agora, é muito interessante quando você faz essa leitura é uma outra abordagem, né? Porque pelos florais, quando ele te indica os caminhos aí, se você começar a conversar com o seu cliente, você pode perceber outros aspectos apresentados pelo tarô que você começa a questioná-lo, entende? E isso pode te ajudar muito. Tchau, também. Daniela, tarô tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa para ler. Assim, se você gosta realmente de tarô e você quer estudar muito, estuda o tarô de Marsella. Você não precisa necessariamente comprar um tarô de Marsella. Tem muita coisa na internet sobre o conteúdo do tarô de Marsella. Tem livros específicos sobre o tarô de Marsella, que são livros muito bons. Porque a partir do tarô de Marsella você já vai ter uma base muito grande sobre tarô. Entende? Então é bem legal. Eu gosto muito do mitológico, eu acho ele bem interessante. Mas assim, né, para você ter esse conhecimento realmente profundo sobre o tarô, estuda aquilo que você achar pela frente sobre o tarô de Marsella, tá? É o que eu te recomendo num primeiro momento aí. Tem esse livro, eu vou até te mostrar. Olha, esse aqui, ó. Esse é um livro fantástico. Este também. Sistema Florais Gotas Infinito. Diferente, eu não conheço esse sistema. Não conheço. Que legal. Gente, mais perguntas?
Gente, essa aula hoje foi mais uma aula introdutória mesmo, para vocês terem uma ideia de como vai ser. Esse curso que começou hoje, ele vai ter 2 aulas ao vivo, e eu estou disponibilizando daqui a pouquinho a apostila, né? Não disponibilizei antes, fiz um suspensezinho aí com o pessoal, mas a apostila tá bem legal, tá bem rica, tá bem rica de informações. E a partir o próximo curso sobre florais, ele já vai ter um outro conteúdo, ele já vai estar diferente. Esse eu fiz um conteúdo um pouco mais enxuto pra gente poder, pra vocês terem um pouco mais essa visão. Achei interessante fazer dessa forma, pra vocês perceberem como é que é. Mas o próximo grupo já vai ter o conteúdo já vai estar diferente. Sim, tem, Daniela. Tem sim. Eu ensino como fazer, né, a leitura. São 2 métodos bem simples que eu ensino. Como você fazer a leitura e fazer essa associação, tá? Então eu até aviso já, né, para os alunos, lição de casa, para os alunos presentes. Vocês podem começar, assim que vocês baixarem a apostila, que eu já vou postar daqui a pouquinho ali, vocês podem começar a pesquisar os arcanos maiores com os florais, né? Então, fazer uma tabelinha e ali, analisa, sente, e aí depois a gente vai conversar sobre essas associações aí, tá? É uma forma de vocês já irem treinando. Mas é como eu falei, Daniela, nesse curso a gente vai fazer só esses 2 métodos, tá? São 2 métodos simples, porque é melhor você simplificar para você poder ser mais assertiva com o seu cliente do que você fazer a princípio uma leitura muito grande com vários temas, né? E aí você vai ter muitas opções, vai ficar difícil. Então uma leitura simples para você resumir ali possibilidades e escolher de forma mais objetiva os florais para você recomendar. Gente, eu gosto muito desse texto. Existem mundos maravilhosos e fascinantes, mas existe um mundo infinitamente mais misterioso e atraente, o céu que está dentro de nós. Adoro isso. E o tarô nos ajuda exatamente a compreender e enxergar esse sol, né, que a gente normalmente não enxerga. Gente, então, olha, vamos lá. Agora, a novidade de hoje. Então, é o seguinte. Combinei com a Uniete de lançar o curso de formação tarólogo terapeuta, tá? Então, eu tô lançando, anunciando para vocês aí que estão hoje na aula, são os primeiros a saber desse curso. Vai ser um curso de 6 meses. Eu vou ministrar esse curso em parceria com uma amiga que é psicóloga. Então a gente vai dar esse curso junto, que é justamente para poder passar para o nosso aluno todas as informações necessárias, tudo que ele realmente precisa para ser um bom terapeuta tarólogo, tá? Então ele vai ter 2 ferramentas aí de início, né? Que é o tarô e mais os recursos todos associados ao tarô, que são coerentes com os arquétipos relacionados à psicanálise, tá? É um curso de 6 meses. Esse curso vai começar de fato o ano que vem, mas a gente vai fazer uma primeira aula deste curso no dia 21 de dezembro ou no dia 14. Eu preciso que a Uniete só me confirme isso, dia 14 de dezembro ou dia 21 de dezembro. Eu pedi a data do dia 14, tá? Mas deixei em aberto a possibilidade do dia 21, que são quintas-feiras. E aí, a partir de janeiro, a gente começa mesmo ali, ó, firme e forte, toda semana. Não é aula quinzenal, é aula semanal. Aula de 2 horas por semana, tá?
As apostilas só vão ser liberadas também na semana da aula. Por quê? Porque para cada semana a gente vai trabalhar nesse conteúdo de uma forma bastante ampla, colocando muita informação. E como eu vou fazer com essa minha amiga, a gente tem que compartilhar a informação, porque ela vai trabalhar a aula dela em cima da aula que eu der para vocês. Então a gente reveza a aula, um dia eu, outro dia ela vai dar aula, tá? Então assim, é um conteúdo muito rico, gente, é um conteúdo muito legal, tá? Para esse curso de formação. E aí vocês concluem o curso formados como terapeutas tarólogos, e vocês podem complementar com os cursos de florais com tarô, aromaterapia com tarô, que são módulos também ali de especialização, tá? A formação completa vai te credenciar, você já consegue a carteirinha de terapeuta, o que é bem legal. Então é isso. Aí, o que acontece hoje? Para quem quiser fazer este curso, hoje, quem quiser vai me mandar um e-mail e eu vou dar 50% de desconto, tá? O curso a gente lançou pelo valor de R$ 1.400. Quem quiser fazer a inscrição até o dia 10, ele vai estar com 35%, vai custar R$ 910. Mas quem me mandar e-mail hoje só até a meia-noite, só hoje até a meia-noite, para este e-mail vania.medeiros.terapeuta@gmail.com, eu libero a bolsa de 50%, tá? Mas isso é só hoje. Então, tem que me mandar o e-mail pedindo, quero meu 50%, tá bom? Aí vocês vão poder fazer esse curso de formação aí o ano que vem. Esse curso de florais que começou hoje ainda dá tempo de quem quiser se inscrever, tá na Abrat. Esse curso de formação vai ser pela Uniet, tá? O link de matrícula hoje tá na Abrat, mas ele é um curso da Uniet, daqui a pouco ele tá na plataforma da Uniet. Essa foi uma forma que a gente encontrou para poder lançar hoje, quem quisesse fazer matrícula hoje, mas ele é um curso, na verdade, da Uniet, tá? Ele migra para a Uniet. Então, 50% de desconto para quem se matricular hoje, quer dizer, pedir a matrícula hoje, né? É só me mandar o e-mail pedindo a matrícula hoje e a gente faz 50% de desconto. E eu sei que na Abrat eles parcelam, na Uniet eles parcelam, eu não sei exatamente em quantas vezes vocês vão poder parcelar, mas eu sei que é parcelado, tá? Se eu não me engano, em 10 vezes. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas é parcelado. Então vocês vão poder fazer esse parcelamento também. Deixa eu ver aqui que tem mensagem subindo, eu não estou conseguindo enxergar. Vou falar o e-mail de novo. vania.medeiros.terapeuta@gmail.com. Deixa eu colocar aqui, ó, quem quiser é só copiar. Olha lá, certinho. Meus queridos, vocês têm dúvidas? Quero vocês no meu curso de formação, que vai ser bem legal. Esse curso de formação vai ser show de bola. Quero vocês lá. Que bom, Carol, que bom, Carol. Que legal, fico feliz. Você já viu, eu tenho uma aula gravada no meu canal, no YouTube, que é o Tarosear. Se eu não me engano, tem 3 vídeos lá disponíveis, referente aos cursos. E tem uma aula que eu faço uma apresentação
de toda a jornada do louco, tá? Ele falando de todo o trajeto dele, né? Que faz parte desse conteúdo terapêutico mesmo. Então é toda a jornada dele ali. De nada, Kátia. Obrigada pela presença, viu, minha querida? Muito obrigada. Isso, dá uma olhadinha. O canal é o Tarosear. Deixa eu escrever aqui.